Ok, iniciamos a gravação. Então, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um Sociolim Recebe. E agora, no mês de agosto, nós vamos receber o professor Dr. Alexandre Cone da Silveira. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado por ter aceito nosso convite, né? Eu vou fazer aqui uma breve apresentação do professor. E aí nós iniciamos, né, a fala dele, a gente vai já passar alguns informes também. Mas, enfim, o professor Alexandre é professor adjunto da Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, onde atua no programa de pós-graduação em Linguística e no grupo de estudos, extensão e pesquisa interdisciplinares em Linguagem e Sociedade. Também é membro do Grupo de Pesquisas em Políticas Linguísticas Críticas da UFSC. Possui graduação em Letras pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, mestrado em Letras, Inglês e Literatura Correspondente e doutorado em Linguística, ambos pela Universidade Federal de Santa Catarina. Foi docente da Rede Estadual de Ensino em Santa Catarina, de escolas particulares de idioma e da Fundação Universidade Regional de Blumenau. Participou do Programa de Cooperação Internacional Brasileira, atuando como docente em 2012, articulador da área de língua portuguesa e articulador geral do Programa de Qualificação Docente em Língua Portuguesa no Timor-Leste, em 2013 e 2014. Possui foco de pesquisa na área de políticas linguísticas críticas, em suas interfaces com a educação, direitos humanos, cultura e discurso, em contextos lusófonos, particularmente relacionados, né, ao Timor-Leste. Perdão aqui pelo ônibus. Mas, enfim, professor, seja muito bem-vindo. Nós vamos até 8 horas, né, então o senhor tem 40 minutos, 1 hora, né, para fazer a sua exposição. E em relação à interação, o senhor prefere que as perguntas, os comentários sejam feitos ao longo da apresentação ou que a gente faça um momento final, né, para ter esse momento de interação e após a apresentação, né? Como é que o senhor prefere? Então, Hugo, boa noite, né? Boa noite. Eu tinha, inclusive, escolhido como título uma conversa, né? Então, quanto mais informal for, eu acho que flui melhor, tá bom? Pronto, ok. Então, à medida que os comentários forem surgindo aqui no chat, ou alguém for levantando a mão, né, a gente vai interrompendo a sua apresentação, ou não sei, né? Enfim. Só um detalhe antes de lhe passar a palavra, para os inscritos, né, o pessoal que quiser uma declaração sobre a sua participação, depois pode entrar em contato com a Lorena através do e-mail, né, por onde a gente enviou o link da apresentação de hoje, né, do nosso Meet de hoje. E ao final também, né, a gente pode expedir um certificado de participação com as horas totais, né? Depois vocês podem entrar em contato via e-mail, tá bom? Então, professor, a palavra é sua. Vou aqui desligar a minha câmera e a palavra é sua. Obrigado, Hugo. Eu vou projetar aqui o meu slide e a gente começa a conversar. Pronto, então, boa noite a todos, a todas, a todos. É uma alegria estar aqui com vocês, conversando, né? Trocando experiências, compartilhando um pouco das minhas vivências, das minhas leituras, enfim, fazendo esse momento acontecer, né, através de Timor-Leste. Então, eu tenho muitas alegrias. Eu tenho alegrias por estar aqui, através, né, do meu companheiro
de instituição e de programa de pós-graduação, professor Fábio, né? Alegria por estar conhecendo vocês, primeiro na pessoa de Lorena, né? E depois agora com o coletivo. É sempre muito bom a gente conhecer novos espaços, novos coletivos que estejam discutindo essas questões que para mim me são muito caras, né? Refletir sobre o papel das políticas linguísticas nos mais variados contextos e observar como que a gente pode organizar o sujeito que somos a partir de um enquadramento político-linguístico, para mim é muito interessante. Eu tenho muita vontade sempre de conversar, sobretudo se traz Timor-Leste, que é uma das minhas paixões, né? Eu costumo dizer que no marco temporal da minha vida existe um divisor de águas chamado Timor-Leste, né? Foi, sem sombra de dúvidas, a maior e a melhor pós-graduação que eu fiz e que eu poderia ter feito, né? Os 3 anos que lá passei, e todas as reflexões, todos os ensinamentos, todas as vivências, quer seja no âmbito acadêmico, quer seja no âmbito humano, pessoal, tudo que Timor me proporcionou, e a tanta coisa que eu devo a Timor-Leste, aos meus amigos timorenses. É uma alegria também ver alunos meus aqui, né, nesse coletivo, coitadinhos que já me ouviram por algum tempo hoje à tarde em nossa aula na pós-graduação, e agora vão estar mais um pouco comigo, mas prometo que eu não serei repetitivo, prometo que muitas coisas que eu vou falar aqui são coisas realmente novas para eles, então vai ser, eu espero que seja um momento de aprendizado, de troca e bom para todos nós, né? Bom, e que seja realmente uma conversa, viu? Então, embora a gente esteja aqui num grupo de estudos e pesquisa, né? Eu gosto muito dessa interlocução de caráter mais informal, e que vocês se sintam bem à vontade de perguntar, de expor suas curiosidades, de discordar, de apresentar novas perspectivas para isso que eu possa estar defendendo aqui, porque o campo da política linguística, ele não deixa de ser um campo da política, né? Todos nós somos, isso os meus alunos sabem, me permitam que eu repita um pouquinho isso, a política ela faz parte intrínseca da existência humana. Eu não estou falando de política partidária, estou falando de política como condição humana, tal como Hannah Arendt defende, e tal como vários outros autores aí se debruçam em explicar, né? Nós somos seres políticos, nós atuamos na sociedade, nós negociamos a nossa existência, a nossa liberdade, ela é uma liberdade conquistada a cada momento através de uma relação com os nossos semelhantes, em que a gente tem muitas vezes que abrir mão de determinadas vontades, de determinadas questões, em prol do bem comum, né? Então, nós somos seres políticos. A política linguística ela não é uma militância partidária. A política linguística, enquanto campo, ela é muito mais um estudo, uma reflexão e um entendimento da interação dos seres humanos e dessas negociações, no caso aqui, que envolvem questões linguísticas, né? Então, eu conversando com a Lorena, né, para a gente chegar num acordo sobre o que abordar aqui com vocês, qual seria o interesse do grupo, né, e tudo, eu cheguei a essa proposta de fazer com vocês, então, uma conversa sobre políticas linguísticas de modo mais amplo, mas
na especificidade de Timor-Leste, né? Que é um lugar que tem muito realmente a nos ensinar, e que talvez nos faça pensar a nossa política linguística nacional brasileira a partir dos desafios que eles enfrentam, a partir da história de existência desse país, enfim. Acho que contribuições não nos faltam, né? Então, sintam-se à vontade, né? O Hugo falou e eu reforço, a mãozinha está aqui disponível para ser acionada a qualquer instante, o chat também, eu fico mudando de tela, vou lá nos slides, volto aqui para dar uma olhadinha como é que está aqui a necessidade de conversar, e assim a gente vai levando, né? Eu não vou sobrecarregar vocês aqui de informações para privilegiar o bate-papo. Justamente, a minha intenção talvez seja muito mais provocar a curiosidade, e da curiosidade a gente conversar e se aprofundar naquilo que for mais interessante para vocês, tá? Eu abro aqui a minha tela com a visão de chegada a Timor-Leste. Essa é a visão, caso a gente esteja chegando na ilha de novembro a março, né, que é o período de chuvas e é o período que a gente vai ver esses morros verdinhos. Caso contrário, nós temos um período de seca, então nós veríamos essas formações rochosas aí numa cor mais marrom, né? A beleza natural de Timor é algo paradisíaco, mas talvez não seja tão paradisíaca todos os atravessamentos históricos e as intervenções históricas pelas quais o povo timorense foi obrigado a passar. Pode ser um preciosismo meu, mas eu gosto sempre de situar onde fica Timor-Leste, porque por onde eu passo tem sempre alguém que me pergunta se Timor-Leste fica na África. Então, não tem problema nenhum a gente não saber, né? Então, acho que a ideia é justamente essa, de que a gente tenha cada vez mais apropriação desse conhecimento. Então, eu estou falando aqui do Sudeste Asiático, né? Desse pedaço da Ásia que tem muito território insular, muito espalhado. Só a Indonésia é um país, um dos maiores países do Sudeste Asiático, e tem mais de 6.000 ilhas, né? Então, vocês vejam que é nesta região que está situado, na verdade, vou aproximando aqui, ali está circulado Timor-Leste, que é a metade de uma ilha. Timor, eu vou aproximar um pouquinho mais, ele fica banhado aqui pelo Oceano Índico ao sul e pelo Golfo Australiano ali ao norte, né? Eles chamam de Golfo Australiano porque a Austrália é uma potência, mas eu não sei se não seria melhor chamar aquilo ali de Golfo Indonésio, mas enfim, não sou eu que vou nomear aqui as águas do Sudeste Asiático. Então aqui está o nosso Timor-Leste, esta metade de ilha, né? Uma metade de ilha. Opa, deixa eu voltar, desculpa. Essa metade de ilha, com um território que está encravado na outra metade da ilha, na área oeste da ilha, que pertence à Indonésia, mas esse território aqui, que é o território de Oecussi, é supostamente onde os portugueses aportaram lá no século XVI, né? Então, na hora da divisão das terras, que não foi aqui feita pela Conferência de Berlim, mas foi feito num tratado entre Portugal e Holanda, né? Holanda que teve o seu momento colonizatório aqui nessa região que hoje é a Indonésia, né? A divisão ficou dessa forma: o enclave de Oecussi, que é esse território aqui, e as demais províncias timorenses, essa que está pintadinha de vermelho com a estrela, é a província de Dili,
onde está a capital do país, e que foi onde eu residi os 3 anos que lá estive. Tá? Bom, como eu trato muito do discurso, né, e como os nomes têm muito de enunciado discursivo, eu quero fazer aqui uma pequena provocação, mostrando o nome que este território teve ao longo de sua história, já traçando um paralelo com momentos muito marcantes da história do país. Então, o nome Timur, né, ele veio do malaio, das línguas malaias, que é uma das línguas astronésias ali das ilhas do Pacífico, e significa, em malaio, o local onde nasce o sol, né, de onde o sol nasce. Quando, a partir do século XVI, nós temos uma ocupação portuguesa nas ilhas de Timor e Solor, né, e alguns outros territóriozinhos ali, os portugueses eles iam até Macau, Goa, Macau, e de Macau eles iam procurando espaços em que eles pudessem aportar e que tivesse algo a ser explorado. No caso do território timorense, o comércio primeiro, né, e principal que foi feito foi do sândalo. Esse território foi chamado de Timor português. Né? Então, existe, inclusive, o grande slogan que foi levado até o governo Salazar, já estou falando, né, do século XX, e que o território português ia do Minho a Timor, né? Então, esse era um slogan que veio com o passar dos anos e que Salazar também se apropria já no século XX. Bom, Timor, embora seja um território de exploração, né, das colônias de exploração portuguesa, também abrigou, né, religiosos da Companhia de Jesus, militares e alguns comerciantes. Não era das colônias portuguesas aquela que havia o maior interesse do governo português. Muito da administração da colônia de Timor, ela cabia ao governo de Macau, e nós só temos ali o primeiro governador-geral timorense, ele vai se instalar realmente no território no finalzinho do século XIX. Né? Então, até lá, nós não temos assim uma grande presença e uma grande preocupação portuguesa com o território e com as suas gentes. Também foi campo de escravização de seres humanos, então existem registros de timorenses escravizados que são levados tanto para Macau quanto para Moçambique para servirem a portugueses em Moçambique, e também para Goa, né, uma rota de tráfico oriental, como é conhecido, né? E a partir do século XIX, na meados do século XIX, é que nós temos, então, uma presença maior do governo português, tanto no campo administrativo quanto na educação, enfim, modificando um pouco as dinâmicas sociais. Mas aí nós temos o território chamado de Timor português. Isso perdura até o século XX, mais precisamente até 1975, quando acontece a invasão indonésia, que é decorrente, né, uma invasão decorrente dos achados de petróleo no Mar de Timor, na região entre Timor e Austrália, decorrente do interesse muito grande em que Austrália e Indonésia, a reboque das políticas norte-americanas,
não deixassem que ali se fosse consolidado um território de orientação comunista, né? Tal como acontecia no Vietnã, tal como acontecia nas regiões onde hoje é o Laos, como no Camboja, então, regiões dali do Sudeste Asiático que já tinham um histórico, e eu vou usar o termo que os historiadores usam, que eu acho horroroso, mas a gente precisa entender e enfrentar os discursos que esses termos encerram, né? Então, um foco comunista, né? A ideia era se prevenir contra um foco comunista. Então, os historiadores do discurso oficial, eles vão declarar que Portugal foi expulso do território pela Indonésia, e a Indonésia invade violentamente Timor-Leste. Os historiadores mais comprometidos com a emancipação do território timorense, com a vivência dos timorenses, vão dizer que foi uma ocupação totalmente negociada com os portugueses, que não tinham nem condições de enfrentar, né, a Indonésia, a Austrália e os Estados Unidos, que estava por trás disso tudo. E também, para vocês terem uma ideia, a independência de Timor, a independência, ela é proclamada no dia 20 de novembro de 1975, e no dia 7 de dezembro as forças indonésias invadem, os exércitos indonésios invadem a capital Dili e tomam também por terra as demais províncias. Então vocês percebem que o medo deles de que algo comunista realmente se desenvolvesse naquele território era tão grande que eles não perderam muito tempo. Então Timor teve ali umas semaninhas de independência antes de recobrar realmente essa independência anos mais tarde. Nesse período em que foi dominado pela Indonésia, o território era chamado de Timur-Timur, né? Ou então simplesmente Tim-Tim, a 27ª província indonésia, como eles dizem. 1999 é um ano que, depois desses 24, 25 anos de invasão indonésia, de muitas mortes, de 3/4 da população ter sido dizimada, uma série de atrocidades que aconteceram, que algumas eu vou mencionar aqui ao longo da minha fala. Enfim, em 1999, a ONU entra no país, né, e estabelece um plebiscito para ouvir a população, se a população queria que Timor se tornasse independente, que Timor voltasse a ser uma província da Indonésia, ou que Timor fosse novamente administrado por Portugal. Então, era essa as 3 opções dadas ao povo timorense. E nós temos aqui uma vitória esmagadora, né, de mais de 80% da população pedindo a independência do país. Pronto. Nesse momento, começa um processo de transição, né, um governo da ONU que ocupa aí 2 anos, né, 2000 até 2002, comandado por um brasileiro, Sérgio Vieira de Mello, né, e esse governo de transição possibilita a volta de alguns líderes que estavam exilados, outros que estavam escondidos e tudo. Então, essas pessoas reúnem-se e começa a consolidação da República Democrática de Timor-Leste, ou Timor-Leste, como o nome está dizendo ali, né? E
tem a sua Constituição aprovada em 2002, então, a partir de 2002, a partir do dia 20 de maio de 2002, nós temos a restauração da independência timorense e, de fato, a inauguração do período democrático de Timor-Leste, ou, como muitos usam o termo na língua Tetum, a língua majoritária de Timor, Timor-Loroçai. Loroçai é uma palavra composta dos nomes Loron, que é sol, e Sai, de sair, de levantar, né? Onde o sol sai, o sol nasce. Então, recobra-se a ideia do Timur, lá do Malaio. Então, é o Timor oriental, é o Timor onde nasce o sol, é o Timor-Leste. Né? Eu gosto de trazer rapidamente, vocês vejam bem que eu dobrei todas as questões históricas aqui para que vocês, numa pílula rápida de conhecimento, tivessem acesso a questões muito sérias pelas quais o país, pelas quais esses povos passaram e que têm uma ligação direta com as questões linguísticas e que tem uma ligação direta, um atravessamento direto nas políticas linguísticas do país. Né? Enfim, qualquer outras questões que vocês queiram explorar disso, aí a gente recobra isso sem problema. Eu gosto também de fazer aqui uma brincadeirinha para a gente ter uma noção do que é isso que a gente entende por Timor-Leste. Então, é um país hoje de pouco mais de 1.200.000 habitantes, distribuídos em 15 mil quilômetros quadrados, né? Para vocês terem uma ideia, o nosso estado do Sergipe, o menor estado do país, tem 21 mil quilômetros quadrados, então Timor cabe um pouco mais da metade do Sergipe, né? Possui 32 grupos étnico-linguísticos, né? Cujas línguas oficiais são declaradamente na Constituição da República do país, o português e o Tetum, a língua veicular majoritária, né? Há aqui já uma questão de política linguística muito interessante da gente perceber, porque a proposta construída pelo governo de transição da ONU com as elites locais era de que apenas a língua portuguesa fosse declaradamente a língua oficial do país. No entanto, já naquele momento, nós temos um movimento de estudantes e de professores universitários que protestaram contra essa oficialização apenas da língua portuguesa e fizeram com que a língua Tetum fosse, de fato, também uma língua oficial no país. Né? Para além dessas duas línguas declaradamente oficiais, nós temos na Constituição da República a determinação do inglês e da língua indonésia como línguas de trabalho, tal como está lá no artigo 31º, né, línguas de trabalho no campo administrativo enquanto se fizer necessário. O inglês, muito influenciado pelas relações próximas com a Austrália, né, e também pelo governo transitório da ONU, que ali esteve durante... foram 2 anos o governo transitório, mas a missão da ONU durou 10 anos. Então, até 2012, a ONU ainda estava no país. 2012 é que a ONU saiu do país. Eu ainda estive lá em Timor-Leste nesse último ano em que a ONU estava fazendo já sua despedida do território timorense. Então, o inglês se deve muito a isso. E a língua indonésia, por conta desses 25 anos de invasão indonésia, que a gente não pode, apesar de todas as violências, apesar de todas as atrocidades ocorridas, timorenses nasceram nesse período e esses timorenses que frequentaram a escola tinham a língua indonésia como uma das suas línguas veiculares, né? Então, a língua indonésia está muito presente em Timor também, até hoje. Então, esses 4 idiomas estão previstos na Constituição. As demais
línguas, né, estão ali como patrimônio cultural, que devem ser valorizadas, preservadas. É um discurso vago, é um discurso que suscita muita discussão. Eu participei de N grupos que discutiam a todo instante possibilidades de educação bilíngue em diversas províncias, né? Mas temos iniciativas, mas poucas coisas foram realmente absorvidas como uma política pública, né? Uma política de governo. Eu acho importante a gente entender também que a nossa ideia de contexto multilingüe, e agora eu estou falando a nossa ideia assim dos linguistas, né? A gente tem a ideia de um contexto multilingüe em que há uma língua materna, né, em que os indivíduos eles aprendem uma língua nas suas famílias e depois eles começam, dependendo dos seus ambientes de interação, eles vão adquirindo, aumentando o seu repertório linguístico a partir da língua escolar, da língua dos amigos na rua, dos ambientes comunitários frequentados, enfim. Só que Timor-Leste tem uma característica muito peculiar, para além disso, que a gente tem que levar em consideração. Essa língua, que a gente comumente chama de língua materna, em Timor precisa ser tratada no plural. Então, o mais comum de tudo é que a criança tenha uma língua de comunicação com a mãe, uma língua de comunicação com o pai, às vezes uma terceira língua de comunicação com os avós, com a avó que está mais perto, ou com o avô que está mais perto. Então, ela tem línguas maternas, ela já é pluricultural e plurilingüe ali naquele ambiente doméstico. Quando ela sai do ambiente doméstico e vai para os ambientes públicos, o tétum acaba sendo a língua com que mais frequentemente ela tem contato. Agora, né? No tempo da Indonésia seria a língua indonésia. A língua portuguesa, a grande maioria dos timorenses vai conhecer, os timorenses jovens, né? Timorenses com menos de 20 anos, né? Eles vão conhecer o português na escola, né? E vão conhecer o português na escola enfrentando uma política de ensino de português que precisa realmente de outras conduções que não as que existem no momento. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ensino de língua portuguesa nas escolas é ainda dentro de uma perspectiva de ensino de língua materna. E ela não é materna para a grande maioria dos timorenses, né? Com materiais que não são contextualizados na cultura timorense, com lógicas de ensino metalinguístico e não do ensino de língua para os usos cotidianos, enfim. Existem várias questões ali que perpassam isso que eu estou chamando de equívocos. Estou sendo bastante cuidadoso, né? Porque eu estou falando da cultura alheia. Então, equívocos na condução do programa, da política de ensino de língua ali. Então, o ensino, ele se dá sempre a lousa e os materiais existentes estão ali em língua portuguesa, mas as explicações, a oralidade, né, as práticas orais da produção de conhecimento são em língua téton. Esse é o comum das escolas e das universidades, né? Pode falar, Oriane. Já ia pedir a palavra aqui. Pronto. Pode falar. É porque você está falando uma coisa assim que eu confirmei isso na Unilab. Foi meu tema de graduação e agora com mestrado sobre os timorenses. E eu me deparei com uma grande dificuldade deles com o português e me falaram muito que na escola era ensinado português de Portugal. Até quem nunca teve contato com a língua, quando foi fazer o curso antes de vir para a Unilab, estudou português de Portugal.
Aí eu encontrei uma antiga guerrilheira que fez parte da resistência e já ela me diz ao contrário que para ela a vida inteira ela falou português devido ao pai, próprio na guerrilha que segundo ela a comunicação era em português e realmente eu percebi que o português ela era bem realmente ela falava muito bem, ao contrário dos demais. E muitos, a primeira coisa que ia me falando, não, meu idioma é o malaio ou indonésio. E eu tive que aprender português quando eu cheguei aqui, porque o nosso português que a gente aprendeu, aqui a gente não aproveitou muito. E era uma barreira, inclusive, para mim conseguir entrevistá-los, que a insegurança que eles tinham com a língua. Exato, Ariane, é bem isso. Não vou dizer para você, não foi isso bem que eu disse, né? Que não havia timorenses que falavam português, mas é importante que a gente entenda quem são esses timorenses que falavam português no período colonial, né? No período da invasão indonésia, as pessoas que tiveram acesso, geralmente, a escolas católicas, que eram escolas de elite. Sim. Né? Na verdade, eu ia te fazer uma pergunta. Nas suas entrevistas, lá na sua convivência, isso é uma pergunta mais meu mestrado, tá? Você consegue ver uma distinção de quem já falava português como um lugar de, vamos dizer assim, de melhor aceitação hoje social, quem já falava português, ou essas pessoas que tiveram que aprender português? Recentemente eu vi uma entrevista do Xanana Guzmão, lá em 2000, Roda Viva, como ele dizia que não, a escolha do português foi com relação à nossa identidade. O que eu percebo é que me parece que existe ali um grupo que defende português, são aqueles mais ali que estava na guerrilha, por determinados fatores ali da língua, e o restante da população que não participou necessariamente dessa resistência ativa ficou meio que excluído e teve que ser levado com essa questão do português. Essa percepção que eu tenho corresponde com a sua, que esteve lá. Perfeito, Ariane. Eu vou te contar uma historinha, então, que eu acho que a historinha, ela por si só, ela te responde. É claro que a língua portuguesa ela representa alguma identidade de alguns timorenses. De maneira alguma eu vou dizer isso, porque na época do governo português, nós tínhamos timorenses que trabalhavam na administração pública, na educação, nos hospitais, eles utilizavam a língua portuguesa de alguma forma, né? Mas a historinha que eu vou te contar é a seguinte. Em 2012, foi eleito o presidente Taur Matanruak. Taur Matanruak era um general, ele era, na verdade, ministro do Exército, ministro da Defesa, desculpa, né, antes, e ele foi eleito como presidente. O sistema de governo de Timor é um sistema parlamentarista, então você tem o presidente como chefe de governo e o primeiro-ministro chefe de Estado, né? Pronto, Taur Matanruak era um guerrilheiro que foi obrigado a assumir a liderança dos guerrilheiros no período da invasão indonésia porque justamente o líder, Xanana Guzmão, tinha sido preso. Taur Matanruak é de uma origem muito humilde, né? Pais agricultores do interior do país, portanto ele não falava qualquer palavra em língua portuguesa, assim uma palavra, um bom dia, boa tarde, boa noite, que era comum, mas falar língua portuguesa de maneira alguma. Existem vídeos no YouTube, eu trato disso num artigo que eu fiz sobre as lideranças, os presidentes, né, da era democrática de Timor-Leste, para falar da relação desses presidentes com a língua portuguesa. É um artigo que saiu pela revista Linguagens. Existe um vídeo do Taur Matanruak dando uma entrevista em língua tétum, dizendo que português era a língua de malai, de estrangeiro, que português só servia para conversar com estrangeiro, que língua de Timor era tétum. E ele fala isso até meio bravo, assim, com o repórter. Muito bem. Taur Matanruak é eleito, anos mais tarde, presidente da República,
E ele começa, um pouco antes, ainda em campanha, ele começa a estudar a língua portuguesa, ter aulas de língua portuguesa diariamente, porque como é que ele seria presidente de uma nação cuja língua portuguesa também era uma língua oficial, e com esse projeto, né, nacionalista de, enfim, uma nação lusófona, CPLP e tudo mais, não ficaria bem para ele. Então ele começa a estudar língua portuguesa, assim, diretamente, né? O discurso de posse dele, ele faz o discurso lido em português, né? Então havia um texto escrito em português que ele conseguiu pronunciar, mas toda a expressão livre da linguagem dele, quando ele se dirigia ao povo, quando ele se dirigia à imprensa, era feita em teto. Né? Por que eu estou te contando essa historinha? Porque Taur Matanrua não necessariamente era, lá no período colonial português, pertencente a uma elite. Nós temos, e elite também a gente tem que dar uma relativizada, né? Porque é uma elite para o contexto timorense, né? Então você tem um Xanana Guzmão que era jornalista, então ele tinha acessos, né? Estudou no Internato São José, então ele aprendeu a língua portuguesa com os padres e utilizava isso no seu ofício. José Ramos Horta, ele era também de classes mais altas, o pai dele era português, né? Então todos esses outros da elite, eles tinham ou parentes portugueses, ou eram estudantes, né, como eu falei, do Internato São José, que era um colégio dos padres que tinha como preceito o ensino da língua portuguesa e a interação em língua portuguesa. Taur Matanrua é filho de agricultores. Ele vem de outras camadas sociais, então ele não tem acesso a isso. Ele é guerrilheiro também, mas a guerrilha não passa por ele em língua portuguesa, e sim em língua tétum, e nas línguas que ele falava, né, das suas origens. A língua portuguesa só vai chegar de forma veemente na vida de Taur Matanrua quando ele é eleito presidente da República. Então, aí sim eu estou falando de um membro que se associa a uma elite governamental e que, para fazer isso, ele é obrigado a aderir a questões ligadas à língua portuguesa. Então, é interessante a gente ver que, sim, tem muitos timorenses até hoje, e timorenses de certo grau social elevado, comerciantes, empresários, que vivem apesar da língua portuguesa. Eles não utilizam o português de forma alguma, não precisam, não querem, não gostam, por N razões. Espero ter conseguido te responder, mas a gente pode continuar conversando, tá? Bom, deixa eu dar uma caminhada aqui. Eu gosto sempre, eu não vou fazer da minha fala aqui uma discussão extremamente teórica, mas acho importante a gente pensar em nomes importantes da política linguística, né, que trazem reflexões para a gente pensar Timor. Então, o Cooper, quando ele fala que as políticas linguísticas dizem respeito às práticas de caráter estatal, legislativo e institucional, né, e que os planejamentos visam a implementação das decisões sobre a língua e que estão diretamente ligados com a ideia de influenciar comportamentos. Bom, acho que com essa historinha que eu contei para a Auriane, mas contei para todos, acho que fica claro que esse planejamento linguístico feito para a língua portuguesa em Timor-Leste acaba afetando a todos, inclusive se você precisa ou quer estar dentro de uma elite política, né, do governo em exercício. Né? A ideia de um planejamento linguístico, e agora estou usando o norueguês Hagen, anterior a Cooper, inclusive, fala da atividade de preparar ortografia, gramática, dicionário para a orientação de escritores e falantes em uma comunidade de fala não homogênea. Então, nós temos uma ideia aqui já declarada de um planejamento que tenta homogeneizar manifestações linguísticas.
né? Bom, se eu falo isso no enquadramento do colonialismo, eu sei que essa homogeneização ela não é feita de forma pacífica, né? Bem óbvio que o colonialismo ele não trata de questões pacíficas, muito pelo contrário, ele trata justamente de intervenções em alguma medida violentas, né? O planejamento feito a partir da invasão indonésia é um planejamento, para além de colonialismo, um planejamento extremamente impositivo, no sentido de que a língua portuguesa foi proibida. Muitas pessoas foram mortas por estarem se expressando em língua portuguesa. E é nesse momento que se constrói a ideia de que a língua portuguesa é a língua de resistência, é a língua da clandestinidade, é através dela que se veicula informações às quais os indonésios não tinham como ter acesso, porque eles não conheciam a língua, né? Então, o discurso desse enunciado língua de resistência, ele se constrói por conta exatamente dessa questão, dessa realidade enfrentada pelos timorenses, né? Eu gosto sempre de lembrar Calvé quando ele diz que as línguas não existem. Meus alunos vão dizer assim, meu Deus, o professor está falando essa frase pela 20ª vez. E sim, estou. As línguas não existem sem as pessoas que as falam. A história de uma língua é a história de seus falantes. Então, tudo que a gente fala de língua, a gente, na verdade, está falando de gente. Isso em qualquer circunstância, não necessariamente ligada ao colonialismo, ao contexto timorense, enfim, tudo que eu falo de língua, se eu começar a discutir com vocês aqui qualquer situação de língua, das pesquisas de vocês, dos interesses de vocês, eu estou falando de língua, sim, mas eu estou falando dos usuários dessa língua, porque a língua não é um a priori, né? A língua, ela precisa dessas pessoas, ela está enraizada nesses contextos de produção que essas pessoas vivem, né? O contexto social e tudo que diz respeito a esse contexto social. E ele também fala, o Calvé, nos mostra os movimentos da política linguística, quer seja no âmbito institucional, o movimento in vitro, ou como outros autores costumam nomear, top-down, de cima para baixo, mas também o movimento das práticas do cotidiano, que as políticas em vivo, bottom-up, então de baixo para cima. Esses movimentos, eles não são coordenados, ou seja, o que as instituições querem, pretendem, em termos de política linguística, não necessariamente, e infelizmente, talvez, diz respeito ao que as práticas estão veiculando, né? Então, é muito fácil eu encontrar disparidades, dissensos entre a política linguística institucional e o que acontece na vida real. Isso eu estou falando de Timor, mas eu poderia agora falar de Guiné-Bissau, eu poderia falar de uma série de contextos, né? Inclusive pensar no contexto brasileiro a partir desses dois enquadramentos, o que veio imposto de cima para baixo e o que era praticado, que é praticado em termos de práticas linguísticas. E gosto também de trazer a ideia que Marconi, né, o Siegfried Marconi, né, traz sobre o processo de invenção das línguas, a língua como uma invenção, que produziu saberes sobre o outro, e ele fala isso muito pensando no contexto africano, mas é importante a gente pensar que tudo que hoje constitui o que a gente entende por língua, passou por uma série de processos, né, que dizem respeito às pessoas que usam essa língua, né? Então, a língua, ela acaba sendo, por alguma razão, determinada, delineada pelas regrinhas que são colocadas, são atribuídas a ela, né? Mas atendendo a essas ordenações sociopolíticas em determinado contexto, né? Quando a gente chama
norma culta, né? Norma culta da cultura de quem? Praticada por quem? Quem não pratica a norma culta, como é que eu vou classificar a norma dessa outra pessoa? Uma norma inculta, né? E aí vem todas as discussões que vocês sabem muito bem que Marcos Banho e companhia têm feito por aí. E, finalizando aqui essa minha chamada de autores, que eu fiz uma escolha aqui bem rápida, né? Eu trago o professor Lagares, que discute, né, sobre quem acaba se beneficiando desse planejamento linguístico, né, qual é o tipo de invocação, ou evocação, melhor dizendo, que é feito a partir de um planejamento pré-estabelecido, quais as mudanças que o planejamento anseia, e eu gosto bastante da discussão que o professor Lagares faz em defesa de uma glotopolítica, ou seja, de uma política linguística que esteja realmente comprometida e participe das vontades da comunidade local, né? Então, isso é muito interessante para a gente pensar Timor-Leste e os demais conceitos, né? Porque quando você fala de uma política linguística construída com a comunidade local, você já não está mais falando nada de cima para baixo, nem de baixo para cima, você está falando de uma ideia de trabalho colaborativo, né? Que soa muito melhor a democracia e a cidadania do que as outras perspectivas, embora seja bastante complicado, bastante complexo a efetivação, isso sem sombra de dúvida, né? Então, a pergunta que Cooper faz, que é uma pergunta que eu trago para toda e qualquer análise político-linguística de qualquer contexto, de qualquer situação, é essa aqui que eu jogo para vocês levarem também para as reflexões de vocês acerca das questões que pesquisam. Então, quem está planejando, o que está sendo planejado, para quem esse plano é pensado e como ele será executado, né? Essa pergunta, aparentemente simples, né, aparentemente ingênua, ela traz à tona os atores, ela traz à tona as circunstâncias, ela traz à tona tudo que participa desse processo político de invenção de uma política linguística para determinado contexto, né? E é aqui que eu quero chegar. Vamos olhar o quem planeja, o que, como e para quem dentro de Timor-Leste. Essa é uma foto das casas sagradas de Timor. Eu não falei anteriormente, mas esse é o tecido muito comum de Timor, que chama tais, né? Que dependendo da região em que ele é feito, da situação, a cerimônia, o objetivo pelo qual ele é feito, ele vai mudar de cor, ele vai mudar de desenhos, né? Pode ter o nome da gente escrito aqui. Então, é uma honraria de alta consideração você receber um tais numa cerimônia. E aqui são as casas sagradas de Timor, lá da região leste de Los Palos. É interessante a gente olhar, porque quando a gente fala de casa sagrada, a primeira coisa que vem à mente da gente é a questão religiosa. Mas, na verdade, isso aqui é um grande centro comunitário, em que as decisões das comunidades ali em torno dessa casa são tomadas ali. Para se tomar decisões, é preciso que tenha iguais membros com igual número entre homens e mulheres, e tem obrigatoriamente que ter as pessoas mais velhas da comunidade, os mais idosos, né? Todos são ouvidos, né? Então, geralmente, isso é feito nas Umalulik, ou nas casas sagradas, como eles chamam. A casa sagrada ela é um ambiente político muito forte. Bom, pensar as políticas de língua de Timor, não dá para a gente fazer uma separação dos momentos históricos, os principais, ou seja, olhar para o Timor colonial,
olhar para o Timor invadido. Para mim, o Timor colonial também foi invadido, né? Mas foi invadido há mais tempo, e a invasão indonésia ela foi uma invasão mais recente, por isso essa ferida ainda é muito mais forte na fala dos timorenses. E olhar para o Timor após a restauração de sua independência, o período democrático, né? Então, olhar para cada um desses momentos rapidamente. O Timor português, o Timor colonial, né, que ainda traz as suas marcas arquitetônicas muito fortes na capital e nas demais províncias, é um Timor que passou pelo Estatuto do Indigenato, passou pelo Decreto dos Assimilados, passou por uma série de políticas do governo português que recaíam sobre os indivíduos colonizados. E isso vai acabar em 1975, né, em que sai Portugal e entra a Indonésia. Essa foto aqui do Álvaro Fontoura, que é um fotógrafo do colonialismo português, né, retrata aqui os timorenses deitados no chão, escrevendo o nome de Salazar, né, e nessa outra foto aqui, eles desenhando o brasão do governo português. Então, vocês percebam que a ideia era sempre retratar uma ação civilizadora do governo português. Bom, como é que o que isso tem a ver com língua? Tudo a ver no sentido de que a lógica é a mesma, só muda o objeto. E o objeto língua na mão do governo português é um objeto que representa uma civilização, uma cultura classificada como mais desenvolvida, mais sofisticada, em relação à cultura local, uma cultura primitiva, muitas vezes selvagem, que precisava ser salva, né, entre aspas, pela ação civilizatória. Então, não é todo mundo que tem direito de aprender essa língua, são pessoas selecionadas, porque merecem aprender uma língua mais desenvolvida do que as suas próprias línguas. Aqui eu tenho a imagem da invasão indonésia, com os paraquedistas caindo sobre Dili. Então, eu vou ter já, a partir de 1975, uma outra lógica dentro da sociedade timorense, que faz com que aqueles que não morreram pegaram em armas, nas armas possíveis, se articularam com os timorenses que estavam no estrangeiro, geralmente em Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, Brasil, alguns em Portugal, também na Austrália, nos Estados Unidos, pessoas que foram articulando, e aqui tem uma participação muito grande da Igreja Católica também nessa articulação de informações, para fazer chegar armas, né, e algum tipo de sustento para os timorenses escondidos nas montanhas, né, a guerrilha interna. Então, nós temos a Fretilin como o partido que proclamou a independência lá em 1965, que é o partido, né, o agrupamento político militar que faz a força de resistência, que de fato acaba superando a invasão indonésia. O que isso tem a ver com língua? Bom, esse é o momento em que a língua portuguesa é proibida. Esse é o momento em que falar a língua portuguesa significa morrer. Então, a língua portuguesa, que antes é colonial, que antes é elitizada, que antes segregou, agora ela vai ser reapropriada por esses timorenses para veicular as informações que eles querem, né, da clandestinidade. Então, os bispos, os padres, as freiras, eles também ajudam muito nisso, é o povo que sabe a língua portuguesa. E aqui é construída, então, como eu disse antes, essa ideia de língua da resistência, né? A língua que foi que tentaram exterminar o país, mas que não conseguiram, né? Bom,
Eu trago aqui essa foto que eu tirei, ela numa das ruas de Dili, justamente a rua que eu morava, no dia 12 de novembro, é um dos massacres que ficou conhecido internacionalmente, o massacre de Santa Cruz. Houve uma passeata em homenagem, né, a um jovem que foi morto pelos soldados indonésios em 1991. E essa passeata ela foi até o cemitério de Santa Cruz. E quando essas pessoas chegaram no cemitério de Santa Cruz, elas foram encurraladas pelo exército indonésio, que fez uma verdadeira carnificina. Todo ano, no dia 12 de novembro, as pessoas à noite saem e acendem velas assim nas ruas, dizem elas que cada vela é uma alma que foi perdida naquele massacre, nesse que foi um dos muitos massacres, né? Então, é muito forte essa prática do ponto de vista político, né? E que tem a ver com a força que esta língua, veja bem, uma língua que poderia representar para eles um ranço colonial, foi algo que eles puderam se agarrar para poder vencer um inimigo comum maior, que no caso ali seria a Indonésia, né? Tem vários filmes, tá, gente, sobre a história de Timor nesse momento. Eu trago aqui duas sugestões. Então, aqui do lado esquerdo tem o Balibo, que é a história de 3 jornalistas australianos que estavam documentando, né, as atrocidades do governo indonésio, que foram mortos, mas eles conseguiram resgatar algumas coisas das fitas. E eu tenho também o documentário feito pela Lucélia Santos, que é brasileira, né, e que foi um dos documentários de denúncia que mais conseguiu contribuir para que o mundo olhasse para Timor-Leste e as atenções, né, da mídia internacional se voltassem para lá, e isso acabou contribuindo para o enfraquecimento do governo indonésio. Então, são sugestões aí para vocês se aprofundarem, são filmes fortes, né, são imagens reais em todos eles, então é bom que se diga. E aí, 2002, nós temos a restauração da independência, Timor-Leste entra, então, na CPLP, na comunidade dos países lusófonos, né? E eu já olho isso com outros autores, nunca sozinho, né? Com outros pesquisadores, com uma certa desconfiança, né? Lusofonia, por quê? Nós não estamos falando de planejamento linguístico, quem faz, como que é feito, para quem? Então, lusofonia para quem, cara pálida? Lusofonia por quê, cara pálida? O que a lusofonia tem a ver aqui? Qual é o papel dessa lusofonia, dessa língua portuguesa, neste novo momento, nessa nova configuração política do país, em que as pessoas, elas podem falar a língua que elas quiserem nas ruas, que elas não vão ser mortas por isso, né? As pessoas, elas têm outras necessidades agora de sobrevivência, que é com alimento, com algum tipo de educação, algum tipo de moradia, algum tipo de saneamento, né? É um Timor repleto de crianças, porque muitos jovens perderam suas vidas nesses 25 anos de dominação indonésia. Então, é um Timor que está se reconstruindo, inclusive, do ponto de vista da sua população, né? Mas é um Timor com os seus desafios sociais muito grandes, né? Com desigualdades sociais, porque aqueles que estavam fora e que seguiram trabalhando voltaram com certo prestígio, ocupam uma elite intelectual, uma elite política. Então, há desigualdades sociais muito grandes em Timor, que são os desafios de agora, né? A quantidade de mulheres frequentando, aqui eu tenho uma das turmas que era minha na universidade, né? A quantidade de mulheres estudando, coisa que isso no passado não existia, né? Então, a língua portuguesa, ela agora está ali circulando para dar conta disso, para dar conta dessa nova configuração social que Timor
enfrenta. E aí, queridos e queridas, eu trago o Benedict Anderson para a gente pensar, que ele fala das comunidades imaginadas, né, como comunidades políticas, como comunidades que são criadas para fins específicos de uma determinada política. Então, essa comunidade lusófona e essa lusofonia de Timor, ela também é imaginada para fins políticos. É interessante para o Timor de hoje não ter filiação com a língua indonésia, para poder se defender do indonésio, lá que está ali pertinho, não ter uma filiação da língua inglesa para também não ceder à pressão australiana, os Estados Unidos, que afinal de contas foram os grandes financiadores de tudo que aconteceu com eles. Então, a língua portuguesa ela acaba sendo uma questão de segurança, né, nas relações internacionais. Ela também busca a atenção da comunidade de países falantes de língua portuguesa, os países africanos, o próprio Portugal. Portugal está muito lá, então, sim, há uma intenção neocolonial muito forte portuguesa hoje em Timor, né? O Brasil, até 2016, a gente tinha programas de cooperação com Timor, mas quando nós sofremos o nosso golpe em 2016 e tudo começou a vir ladeira abaixo de lá para cá, todos os programas de cooperação com Timor foram cancelados, né? Então, essa comunidade imaginada para Timor, ela hoje coloca a língua portuguesa num determinado patamar de, olha, e agora eu vou falar com uma linguagem bem coloquial para ver se eu consigo me expressar bem e vocês entenderem bem o que eu quero dizer. Para muitos timorenses, é assim, olha, a língua portuguesa a gente precisa usar porque nós temos problemas muito grandes aqui, a gente não pode vacilar, senão a casa cai. Mas não é nossa língua. A nossa língua é língua téton, a nossa língua são as outras, não é nossa língua. Então, as pessoas na rua, elas vão raramente falar português, embora compreendam muito o que você fala. Elas vão utilizar as práticas linguísticas dela com a língua téton, com as demais línguas locais, e jogando um pouco da língua portuguesa ali. A minha ideia, que não passa de mera especulação de um linguista curioso, é que, com o passar do tempo, vai haver alguma variante de língua portuguesa timorense. Como essa variante ela vai acontecer, não faço a menor ideia, porque é isso, tudo depende de como essa língua vai gerar identidade, significância para esse povo, né? Até que ponto ela vai conseguir expressar as vontades e os desejos desse povo. E aí eu vou fechar a minha fala aqui para ouvir vocês e conversar mais com vocês, com a fala do Adrian Blackledge, que explica um pouco disso tudo que eu estou querendo dizer, né? Ele diz que quando uma língua está simbolicamente vinculada à identidade, o Estado-nação burocrático, diante de uma população multilingüe, exibe tendências monolíngues. O status simbólico de uma língua pode criar identidade e descontinuidade, pode unir e dividir, como pode se tornar um campo de batalha, um objeto de opressão e um meio de discriminação. Então, falar da política linguística de Timor é trazer à tona esse caldeirão aí, esse caldeirão que está em ebulição, ele está ali borbulhando. Se nós tivermos um governo timorense que insista no monolinguismo, vai gerar conflitos muito sérios. Se nós tivermos um governo timorense que continue tratando a língua portuguesa como necessária, mas nem tanto, as coisas continuarão do jeito que estão, as pessoas continuarão vivendo apesar da língua portuguesa, e ela vai estar ali no seu devido lugar, sendo utilizada estrategicamente em situações muito específicas, né? Se nós tivermos outros momentos de atravessamento externo ali, bom, aí eu já não consigo mais prever tanto. O que eu posso dizer é que o povo timorense é um povo muito
forte nos seus princípios, e os princípios deles definitivamente não são tão lusófonos quanto a elite gostaria que fosse. Era isso que eu tinha aqui separado para conversar com vocês, e me coloco aqui à disposição para batermos papo, para ouvir questões, enfim. Fiquem à vontade. Muito obrigado, viu? Professor Alexandre, a gente que agradece, assim, muitas informações, muita história, e como, de fato, né, a língua está imbuída na política e a política na língua, enfim, né? Antes de passar a palavra aqui para a Lorena, tem uma pergunta, só comentar o comentário aqui do Emiliano, né? Que ele fala do filme Sérgio, que está disponível no Netflix, que fala da história do diplomata Sérgio Vieira de Mello, que tem várias partes que acontecem no Timor, né? Sim, ainda que essas partes tenham sido filmadas na Tailândia, tá? Mas é um filme interessante, né? O Sérgio Vieira de Mello tem uma história de vida interessante. Pronto, então, Lorena. Oi, assim, palestra maravilhosa, né? Eu queria agradecer mais uma vez, né, o convite, a presença, né? E assim, apontar algumas coisas, né? Eu tive contato, assim, mais com essa lusofonia, né? Assim, dos Palopes e do Timor, né? Com pesquisas mais recentes, né? Porque como eu comento, assim, que como a nossa graduação, assim, de quem fez, né, no início do século, né, desde século, no início do século, né, minha graduação, como era eurocêntrica, né, como a gente tem essa até mesmo hoje esse discurso, né, que do português como, mesmo dentro da variação, né, do português brasileiro, mas, né, outras relações que são feitas, né, assim, pensando assim, enquanto, né, fiz mestrado, graduação, mestrado, doutorado no PPGR, estou neste momento também no pós-doc, e você vê assim que, se não fosse minha área de estudos, pouco eu teria ouvido falar, né, de políticas linguísticas, né, era como eu digo, na graduação eu lembro só de um capítulo lá do livro de Sociolinguística do Calvé, né, então, e o quanto hoje a gente, assim, as coisas que você falou, né, como essa questão, né, de que nós que somos um grupo de sociolinguística, né, estamos aqui, quando a gente tem que perceber essa história da língua como a história dos povos que falam, né, e também esse contato mais, assim, de estudar o Timor-Leste, né, a política linguística, também eu só vim ter com o doutorado, né, e eu achava muito, e assim, fui atrás, assistindo um congresso, eu falava, vale, como é que alguém escolhe, né, o português, né, vai escolher a língua do colonizador, né, e você tem que parar para ver toda o que está por trás, né, escolher a ideologia, né, escolher o português a dizer não a essa opressão mais recente, né, né, então, achei bacana, assim, para, assim, né, as palavras que tem aqui, e assim, excelente, né, já vamos sugerir, assim, em vários contextos, a gravação, né, e refletir um pouco, assim, não sei se o Alexandre sabe, né, mas tem o Rômulo, tem a Laura aqui, que são do grupo Profala, né, da UFC, que organiza um corpus, né, com alunos da Unilab, na sua maioria, né, e tem um questionário metalinguístico, né, que eles vão falar sobre essa importância dessa língua, sobre, né, em que contextos falam, e quando você sai comparando, por exemplo, Moçambique e Angola, né, que já tem um sistema linguístico, né, uma variedade do português, já tem falantes nativos da língua portuguesa, aí quando você compara com esses falando, você se pergunta, né, que lusofonia é essa? Né? Anotei até aqui a dica do livro e do filme, né, para
para render várias conversas futuras, inclusive. Obrigada mais uma vez. Obrigada mais uma vez. Eu já ia comentar isso mesmo, Lorena, assim, como foram, assim, várias dicas tanto de livros, né, teóricos, enfim, de outras mídias, né, que a gente pode estar utilizando até nos grupos de estudo, né, para aprofundar aqui o tema das políticas linguísticas e a própria história do Timor, né. Mas já aí é aquela história, né, Fábio? Já é a pré-propaganda, porque o FELSE esse ano vai falar de políticas linguísticas, né? O evento que as universidades cearenses, elas, de sociolinguística, elas anualmente, né, organizam. Legal. Pois. Fábio, eu acho que é sua deixa. Pode falar. Olá, boa noite a todos e a todas. Boa noite mais uma vez, Alexandre. Prazer ficar aqui ouvindo falar sobre o Timor e a paixão que você tem sobre esse tema. É bom ver o pesquisador, né, falando da sua própria pesquisa, né, isso a gente se apaixona também. Alexandre, a minha pergunta, eu vou sair um pouco da lusofonia, né? Tudo bem. Eu quero mais saber um pouco sobre o teto. Né? Não sei se você tem essas informações, mas assim, porque a sua pesquisa não é sobre o teto, obviamente, mas assim, em termos de política, a gente já vê, por exemplo, o site do governo traz oficialmente no Timor, né, no teto, e na verdade a seleção da primeira língua, né, teto, inglês e português, né? Como é que é a identidade do povo com o teto, né? Em termos assim de identidade nacional, né, de identidade cultural, e também como o governo está investindo na educação em teto, no mercado linguístico do teto, tanto dentro do próprio Timor, como também nas proximidades, nas pequenas ilhas e na região, né? Assim, há uma chance mesmo de ser prescindível o português, né, em pouco tempo, em razão do teto ser língua nacional de identidade nacional, e já tem o inglês, que embora com todos os problemas da dominação, mas é uma língua que insere o país na comunidade internacional. Como você vê isso? Pronto. A primeira pergunta, eu vou te contar uma historinha, que eu acho que ela responde. Mas se não responder, você fala e a gente continua. Sim, não foi meu objeto, mas eu não tinha como fugir, Fábio. Porque ou eu enfrentava o teto, ou eu desistia de fazer qualquer tipo de pesquisa. Porque a língua portuguesa é escassa, ponto. Né? É escassa, ponto. Eu vou ter língua portuguesa, para você ter uma ideia. Onde é que eu vou ter língua portuguesa? Em poucos anúncios, cartazes, assim, outdoors que sejam de empresas portuguesas, que por lá estão. O hotel mais requintado é um hotel administrado por portugueses, então, né, a língua portuguesa ali, ela existe. Algumas pessoas que lidam com atendimento ao público e tudo, mas não muitas. Tem um supermercado português que você encontra, inclusive o alto-falante falando em língua portuguesa, e era legal porque quando a gente ia fazer compras, era como se a gente enfim, adentrasse um outro espaço dentro do país, porque ali a gente entendia tudo que estava sendo falado nos alto-falantes e tal. Mas era isso, né? 20 minutos do jornal nacional deles era em língua portuguesa, e eu tive que estudar o teto, eu tive que aprender o teto, eu tive que ter a tiracolo comigo, sempre o meu fiel escudeiro, meu professor de teto, inclusive para que as pessoas se sentissem à vontade de me dar entrevistas, porque elas, percebendo que eu era um estrangeiro, que tinha feito um esforço para aprender a língua deles, elas tinham muito mais confiança em mim do que se eu chegasse lá falando português simplesmente, elas iam me dizer qualquer coisa só para eu
não ficar enchendo a paciência delas, entendeu? Então, qual é a identidade do timorense com o português? É aquela coisa assim, olha, existe, os meus líderes estão dizendo que é importante, eu acredito, porque eu acredito nos meus líderes, a figura do líder político, esses líderes de guerrilha, é uma figura idolatrada, então, se eles dizem que é importante para o país vai acolher. No entanto, no dia a dia, as pessoas vivem em Tetum, misturado com língua indonésia, misturado com as outras línguas que eles conheçam, assim. Você vai no mercado popular, você pode até fazer a pergunta em português, quanto custa? Eles vão entender, mas eles vão te responder em Tetum. E às vezes a resposta, o número, por exemplo, dos valores das mercadorias, nem vem em Tetum, vem em outra língua, porque o número em Tetum, ele é mais complexo de se dizer. Você vai dizer 20, você fala 2 vezes 10, né? E aí, isso, quando você tem 234, por exemplo, você fala 2 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 4 vezes a unidade. Então, isso se torna uma palavra muito grande, que aí eles acabam recorrendo até mesmo a língua indonésia, para poder simplificar a coisa. Então, a identidade é muito relativa. Os padres do alto clero, né, as madres superioras e tudo, eles estudaram língua portuguesa, foram para Portugal, ficaram lá um tempo. Os padres das províncias mais afastadas, as irmãs, né, essas sabem o básico do básico, mas não utilizam a língua portuguesa. Então, essa historinha aí que é para você ver qual é a relação deles em termos de identidade com o português. Agora, quando você me pergunta... Como é que era a mesma segunda pergunta? Fala ali de novo. Era em relação ao mercado linguístico do Tetum. Mercado mesmo, linguístico, né? Pronto. Então, eu vejo isso, não só eu. Aí isso existe lá, dentro da Universidade Nacional de Timor-Leste, tem um Instituto Nacional de Linguística. Esse Instituto Nacional de Linguística, ele é muito partidário à lusofonia, né, como tábua de salvação mesmo, e às vezes ainda num discurso que cheira aquela naftalina colonial, né? Mas eu encontrei pessoas, que eu vou chamar aqui de pessoas mais progressistas, e que a defesa dessas pessoas era justamente da construção de materiais didáticos em Tetum. Mas isso não tem, Fábio, eu vou te falar do que eu sei, eu posso dizer que por conta de Covid, as minhas atenções com Timor, elas ficaram meio restritas ao tratamento da Covid lá, né? Então eu não sei, e acredito que também não tenha avançado muito, dada a pandemia. Mas não havia qualquer tipo de maior incentivo governamental para a construção desses materiais ainda em 2019, porque muitos desses intelectuais mais, né, dessa elite intelectual, acreditam que, de repente, o Tetum vai ser um impedimento para o aprendizado do português, já que o povo se identifica muito mais com a língua Tetum, né? Então, tem materiais? Tem. E aquela história, né? Quem foi que fez? Organizações não governamentais, organizações religiosas, e tudo mais. Existe um material, em termos de dicionário e manual, até mesmo de gramática, produzida pelo Geoffrey Gunn, que é um linguista australiano, né? Que já produziu esse material já faz bastante tempo, mas por iniciativa própria das universidades australianas e não do governo timorense. Infelizmente mesmo, porque não há um planejamento de educação bilíngue que comporte português e Tetum. O modelo educacional, ele é muito pautado nesses materiais que foram todos produzidos pela Universidade de Aveiro, em Portugal, um material totalmente descontextualizado e um material para ensino de língua portuguesa
como se aqueles aprendentes lidassem com a língua portuguesa comumente no seu dia a dia, o que não é verdade, né? Então, é o que eu consigo te dizer, assim. Foi ótimo, Alexandre, obrigado. A gente ficaria conversando sobre isso durante um bom Sim, tempo. sempre. Animou Sempre. para os outros colegas. Valeu. Professor Alexandre, tem um novo comentário aqui da Auriane. Sim. Ela diz: o português já está se tornando mais comum às ruas do Timor. Já ouvi vários relatos a respeito, e duas senhoras, Bacal, que converso, estão aprendendo português devido a esse avanço. Pronto. Eu acredito que sim, sabe por quê, Auriane? Quando eu estava lá em 2012, nós tínhamos a cooperação brasileira e a cooperação portuguesa. A cooperação brasileira, ela tinha um programa de educação, que era o que eu fazia parte, que tinha 50 professores brasileiros. Mas tinha também o programa de cooperação jurídica, com não sei quantos defensores públicos, juízes e tudo mais. Tinha um programa de treinamento técnico-militar, com vários militares, né, muitos militares que atuaram lá no Haiti, na época que houve o furacão e tudo, o terremoto, desculpa, no Haiti, eles foram para Timor. E nós tínhamos cooperação no âmbito da ONU, mais precisamente da FAO, porque Timor-Leste estava implantando o programa Fome Zero naquela época. Então nós tínhamos muitos brasileiros, né? Para além disso, tinha os portugueses. E aqui fica a minha brincadeira com o veneninho de canto de boca escorrendo, porque o que se falava, e até muitos timorenses nos diziam, é que se você cavucasse um pouco o chão de Timor, ia aparecer um português, porque eles estavam por todos os lados. Só não era dado a permissão dos portugueses estarem no Ministério das Finanças, que ali era território australiano, e vocês podem imaginar por quê. Bom, então há muitos falantes de língua portuguesa, e na época da ONU havia muitos angolanos, cabo-verdianos e moçambicanos também. Muitos desses voltaram depois que a ONU saiu. Então, muitos apelos para a implementação da língua portuguesa com colaboração externa, né? De 2016 para cá, o Brasil, então, foi retirado, né? Não há mais nada, né? Tem brasileiros morando lá, mas por conta própria, né? Os portugueses continuam, né? E a ONU não está mais, então qualquer outro grupo de estrangeiro da CPLP está por conta própria. Então eu acredito que realmente Bacal é a segunda maior cidade do país, existe lá era um grande centro, né, de educação do país, de formação de padres e freiras, né? E isso ficou, né? Ficou uma referência em termos de educação para o país. Eu acredito até que várias pessoas tenham continuado a estudar e tudo mais. Acredito também porque foi implementado um plano de carreira do magistério que dava incentivos, inclusive salariais, para o profissional da educação que tivesse conhecimento linguístico em língua portuguesa. Então, a implementação das políticas linguísticas, elas se dão através de várias estratégias, né? Então, acaba fazendo com que haja essa movimentação. Agora, por exemplo, dentro da Universidade Nacional, a única universidade pública do país, tirando todos os brasileiros e com a quantidade reduzida de portugueses que ali tinha já, eu acredito que só se fala língua portuguesa no curso de formação específico de professor de língua portuguesa. Talvez até no curso de Direito, sim, porque o Direito é todo em língua portuguesa e depois traduzido para o teto, né? Os professores, à época, eram todos portugueses e tudo, mas os demais cursos, nem tanto. Então, eu acho que é um movimento ainda muito tímido. E não sei se, não estou falando isso com tom de pesar, não vejo isso como um problema. Eu acho que o timorense tem que aprender a língua que ele quer aprender. Se ele achar importante aprender o português, ele vai aprender. Se ele achar que não é importante, ele não vai aprender, né?
Não, só para Pode concluir, falar, Aline. aliás, para completar, na verdade, algumas pessoas me dizem que é muito devido aos estudantes que foram, especialmente Portugal e aqui Brasil, e começaram a retornar a partir dali de 2016. Aí meio que se Pronto. tornou algo um diferencial para eles. Bom, eu fui para fora, então eu falo português, isso se tornou quase que sua gíria ali da galera, falando português. Sim. Isso foi me passado. E uma dessas senhoras que eu mencionei, ela disse que era justamente isso, porque o neto dela voltou, só que aqui no Brasil, ele foi para Paraíba, e falava muito português com os amigos, inclusive daqui do Brasil. Aí ela disse que tinha hora que ficava, eu quero saber o que ele está dizendo. Inclusive, nas nossas conversas, que ela é uma das pessoas que eu converso para a minha dissertação, ela me pede que eu fale com ela em português, porque eu também, o pessoal da Unilab, eu pedi que eles me ensinassem tétano, até mesmo para conversar. Mas ela me pede que seja em português justamente porque ela disse que quer aprender. E quer aprender o português brasileiro. Ótimo. Foi uma grande estratégia essa do país de enviar jovens para fazer seus cursos de graduação e de mestrado, alguns de doutorado. Aqui no Brasil vieram vários, né? E também foram muitos para Portugal. Eles preferiam até vir para cá, porque nos cursos que eles faziam em Portugal, eles tinham que pagar a propina, né? Pagar as mensalidades, pagar a orientação. E aqui no Brasil, eles vinham para as universidades públicas. Então, a ideia era essa, que quando eles retornassem, eles trouxessem esse reforço para a língua portuguesa. Mas eu realmente eu precisaria ter mais, que é o que eu estou sentindo falta agora, e você me fazendo essa pergunta me faz eu sentir um pouco mais de falta, é isso, de estar olhando para as escolas timorenses e observando como é que está a dinâmica desses retornados, desses timorenses retornados, com relação às suas dinâmicas linguísticas, se eles estão implementando a língua portuguesa, eles estão fazendo as suas aulas em língua portuguesa ou não. Então, é o que eu pretendo ainda investigar daqui para frente. Mais alguma questão que vocês queiram explorar? Fica à vontade, gente. Pronto, muito bem. Se alguém tiver mais algum comentário, mais alguma pergunta... Eu queria um monte, mas eu também não quero monopolizar aqui o debate. Muito bem. Ok, então, a Lorena, eu acredito que nós vamos finalizando por aqui. Assim, nosso horário era até às 8, né? Mas já passamos aqui um tempinho. Tem aqui um agradecimento, né? O professor Alexandre no chat. Também, né, em nome do Sociolim, meu e da Lorena, né? Assim, nosso grupo de estudos, a gente agradece a presença do professor, essa conversa, né, maravilhosa sobre a política linguística e sobre o Timor, né? Lorena, você tem mais algum comentário? Não, eu quero só agradecer também, porque tá tão bom, né? Assim, a gente está aprendendo tanto que senão a gente vai aqui entrar a noite adentro, né? Agradecer, né, essa presença que eu espero que seja a primeira de muitas, né? Que a gente possa estar sempre em diálogo. Com certeza. E lembrando, né, aos que não participam do grupo, mas estão, né? Vieram para essa fala, que nós vamos disponibilizar essa gravação mais para frente no canal do Sociofor Lapes Sociofor, né, que a gente depois divulga lá no Instagram, né, para vocês. Então, obrigada. Também para quem veio assistir, né, quem veio de fora. Vou parar aqui a gravação, gente.